Olá. Olá. Tá entrando. Aê! Maravilha! Você... Maravilha! Vou botar mais Estamos luz aqui. Botar uma luzinha. Isso. E aí, Eda? Como é que estamos? Qual a temperatura que tá aí agora? Tudo ótimo. Aqui Tá me ouvindo bem? Estou. E você também? Tudo ótimo, maravilha. Eu botei o microfone porque aí facilita para não ter nenhuma interferência, né? Deixa eu ver aqui qual é a temperatura aqui. Aqui deve estar uns 15 graus. Nunca faz calor nessa ilha. É, né? Não. Deixa eu ver a câmera aqui também para dar uma limpadinha. É. E aguardando a turma chegar. Tá ótimo. Você botou um fundo aí no seu vídeo para ficar com aquela tela branca? É a parede mesmo, né? É porque eu tô aqui na casa de meu pai, né? E aí eu tô aqui. Não tô em casa, então vou ter só uma florzinha ali para melhorar. E aí vai ajustando. Tá ótimo. Maravilha. Tá bem, mas assim, é uma preocupação a todo momento, né, Eda? A todo momento é uma preocupação. 91 anos não é fácil, né? Não Eu é tenho que ter mesmo. um cuidado de criança. E aí, Eda, tá trabalhando muito? Muito. Hoje passei o dia inteiro em webinar. Amanhã tem um monte. Vou tirar uma semana de férias do dia 8 ao dia 15 de agosto. Que aqui é verão, né? É verão aí, né? Entre aspas, que aqui onde eu tô nunca tem verão. Legal. Qual é o nome da ilha mesmo que você mora? Ilha de Man, Isle of Man. É uma ilhazinha entre a Irlanda e o Reino Unido. Pequenininha. Maravilha. Tem 85 mil habitantes. Tranquilo. Deve ser uma paz, né, Eda? Aqui uma tranquilidade. A qualidade de vida aqui é muito boa. Muito limpo, espírito comunitário muito grande. Estamos há 60 dias sem o Covid. Então é uma coisa ótima. Ótimo. E aí, por que você fez a opção por essa morada aí nessa ilha? É perto do Reino Unido, então eu posso estar quando eu quiser, mas o meio ambiente. A ilha toda era da Unesco e tem também a qualidade de vida, imposto mais baixo. Tem uma música aí no seu fundo? Tem, eu botei um fundo musical, mas vou desligar na estante. Tá.
porque tá tocando a música, eu ouvi aí o som. Então, a qualidade de vida é muito boa, o ar é muito limpo, o mar é limpo, a água é transparente. Tem muitas possibilidades, assim, um espírito comunitário, as pessoas caminham sempre, né? Uma coisa interessante. Olhe, Alan, eu vou já desligar o som que o pessoal está entrando. Alan, tudo bem? Alan foi um dos empresários que participou comigo na formação. Maravilha, Alan, seja bem-vindo. Oi. Uau! Que saudade! Que saudade! Agora hoje a gente não pode se abraçar mais, né? Olá, Alan. Fazer o cotovelo. Tem que ser o cotovelo, né? Olá, maravilha. Estamos aguardando. Maravilha. E aí, como está a empresa, Alan? Tudo maravilha? Alan tem uma empresa que ele vende, subloca, faz todo o negócio, manutenção, muita saudade, de impressoras, né? Para hospitais, para clínicas, para escritórios, desde aquela pequena impressora até a maior, né? Então ele trabalha com essa área, é muito interessante. E agora deu um salto quântico na empresa dele, fez uma nova empresa, escritório, toda a parte de manutenção, ficou muito legal, muito legal. Muito legal. Saudade também, Alan. Hoje eu convidei muita gente, viu, Ieda? Muita gente. Minhas alunas também aí, que eu estou fazendo aula de MBA, dando aula, né? E aí eu disse, meninas, agora é o momento de vocês aprenderem mais sobre o feminino. Vem para cá, né? Da liderança feminina. Então, assim, muita gente disse que ia participar. Com esse horário agora, 5 horas, né? Tá já 17h09, já estamos já dentro do nosso horário, né? Mas vamos tentar esperar um pouquinho, mas live é assim mesmo, né? Quando começar a entrar, todo mundo entra de vez. Mas aí, por enquanto, só tem aqui meu amigo Alan. Altamente pontual, parabéns. E a equipe, Alan, como é que está? Tudo direitinho? Diga aí, Eda, pode falar. Eu estou perguntando se ele mora em Salvador. Ele mora. Tem um nenenzinho pequeno, um bebezinho, é pai de primeira viagem, mas está se adaptando ao novo contexto, né, Alan? Alan, essa é minha grande amiga, viu? Ieda Gomes, colega de faculdade. Nesse instante eu vou apresentá-la. Ela está em Londres, né? Vamos fazer assim, internacional essa live hoje, né? Vou pôr o microfone também, para evitar barulho. Deixa eu colocar aqui também. Pronto. Ficou legal agora, Ieda. Ficou. Melhor, né? Ieda mora na ilha de Man, né, Ieda? No Reino Unido, né? Nas Ilhas Britânicas. Perto de Londres, né? Mais ou menos 1 hora de avião. De avião para Londres? 1 hora. 1 hora daqui para lá. É uma ilhazinha muito pequenininha. Entrou mais alguém aí? Maria Amélia. Maria Amélia da minha yoga. Minha grande colega de yoga. Uau, Maria Amélia, seja bem-vindo. Jorge, aí a turma está entrando. Seja bem-vindo. Maravilha. Obrigada. Isso. Agora, nessa pandemia, a Amélia está dando aula para gente online, para a gente não perder o ritmo da aula de yoga online? Ela e mais 2 colegas se dispuseram para dar aula para gente, né? Então tá legal. Ela já está mais avançada, né? Então dá para gente. Então, assim, nós temos aulas terças, quintas e sábados. Maravilha, maravilha. Faz pelo Zoom? Faz pelo time. Um link do time, né?
Maravilha. Hoje, a pandemia descobriu as eficiências, mesmo que você não possa mais ficar junto, né? Está É, funcionando tanto essa parte de internet, de contatos online, né? É uma isso. descoberta. É. Gratidão a você, Amélia, pela disponibilidade. É muito bom, né? Essa live a gente recebe muita gente. Team Link, é isso mesmo. Eu uso também o Team para dar aula, né? No MBA, eu estou usando o Team pelo Senai Cimatec. Tá muito legal. Eu gosto muito. Gosto dele, gosto do Google Meet também, né? O Eu acho Zoom, que vocês fica não mais. usam? O Usa Zoom? o Zoom também, mas o Zoom aqui teve uma época que deu problema na parte de dados, né? E aí ficou Uhum. o pessoal um pouco preocupado. Anne, seja bem-vinda. É, aí a turma tá entrando, né? Deixa eu pôr meu WhatsApp aqui, porque tem o micro. Eu não sei porque meu iPad ele tem que ficar no vertical. Então, eu estou colocando Ah, aqui no sim. vertical. Então, eu acho que a gente podia começar, né, Ida? Batendo um papo. Já tem Sim, 4 pessoas aqui, as pessoas vão entrando e a gente vai começando. Aline, seja bem-vinda, Aline. Isso, pessoal, obrigada aí pela disponibilidade, por vocês estarem aqui para nós compartilharmos, né, as nossas histórias, né, os nossos desafios. Afinal de contas, não foram 42 dias, são 42 anos de formada. Não parecemos, somos jovens, porque continuamos aquelas meninas de antigamente da EDA, quando nós entramos pela faculdade pela primeira vez. Quero colocar aqui que EDA foi minha colega de faculdade de engenharia química da UFBA, da Escola Politécnica, e nós nos conhecemos em 1974, né? Conseguimos ter um marco assim de fazer o curso em 4 anos de engenharia química, que foi inédito. E assim, temos muitas histórias para falar desse momento, né, desses desafios. O primeiro desafio, até nós compartilhamos outro dia, né, Eda? Foi justamente ao entrar na Politécnica, que só tinha, a maioria era homem, né, que tinha. E nós entramos e quando tomamos aquele susto, porque do estacionamento a gente já viu os gritos, né? Mulher! Mulher! E isso assombrou, nós éramos meninas ainda, né? Começando a vida, sem muita expectativa. Então, assim, foi momentos assim de grande desafio, de medo mesmo, bateu medo. E também eles faziam aquele corredor polonês, né? Para olhar a gente. Então, tinha todo aquele contexto. Você tinha que estar mais masculinizada para não chamar muita atenção, né? Dos meninos. Porque não era fácil, né? Aqueles corredores da Politécnica. Você lembra, Eda? lembro. Só que nós éramos de uma turma que tinha mais mulheres proporcionalmente do que as outras engenharias, porque era uma turma de 50 e eram 15 mulheres, enquanto na engenharia civil era uma turma de 200 com 20 mulheres. Então, proporcionalmente, nós éramos muito mais, mas realmente foi inédito. Justamente. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com Eda, minha colega Eda Gomes, é engenheira química. Ela vai falar um pouco da trajetória dela, mas eu quero compartilhar aqui com vocês que Eda não está no Brasil. E Eda está no Reino Unido, né? Ela mora em uma ilha, a Ilha de Man. Ela vai falar que é um lugar paradisíaco, né? Com ambiental. Ela vai falar um pouco da vida dela e também da trajetória. E Eda, seja bem-vinda. A palavra é sua. Fique à vontade. Tá bom, pessoal, muito obrigada aí pelo tempo, pela disponibilidade de escutar a gente. A Everol me convidou para participar do live aqui e com muito prazer, nós somos colegas há mais de 40 anos, não dá nem para revelar a idade. É, Eu fiz engenharia química com ela, nós entramos em 74, terminamos em 77, fizemos em 4 anos, era uma loucura, a gente estudava de dia, de noite, éramos as CDFs naquela época, tinha aula sábado, de noite, conseguimos terminar. Enfrentamos o primeiro, além desse problema aí da faculdade, enfrentamos o primeiro desafio, porque na época a Bahia, nós fizemos a Universidade Federal da Bahia,
tinha o polo petroquímico de Camaçari, que estava se iniciando com muitas oportunidades de emprego, que foi o que motivou muita gente a fazer engenharia química. Mas naquela época, os cursos que a Petrobras ela proporcionava uns cursos muito interessantes, que você fazia um ano a mais e saía empregado. Mas por força da legislação trabalhista brasileira, que não admitia mulheres trabalhando em turno, e nas fábricas do polo, o engenheiro químico tinha que trabalhar à noite em turno, nós não pudemos fazer esse curso. Então, era só para homens, por muitos anos, até mudar a legislação brasileira. Então, Isso. os cursos do SEMPEC foram abertos para mulheres. Então, eu fiz o curso em 4 anos e me direcionei mais para a parte ambiental, porque como eu tinha interesse, mas não era possível nós fazermos o curso para petroquímica, eu falei, vou fazer alguma coisa diferente. E eu me motivei para fazer controle de poluição, microbiologia, que nós tínhamos um centro de pesquisas e desenvolvimento na Bahia que cuidava da poluição do ar, das águas, etc. E eu sempre quis viajar, eu sempre quis morar fora. Sempre quis, eu fazia um cursinho de inglês na época e eu era muito inspirada por aquele fotógrafo falecido já, até uma morte muito trágica, o Robert Capa, que ele fotografou as guerras do mundo inteiro. Fez a guerra do Vietnã, fez a guerra da Indochina, né, que é Vietnã, terminou morrendo até numa mina, né, que ele pisou numa mina. E eu falava sempre, eu quero ser jornalista. E terminei virando engenheira química, mas aí eu fui fazer pós-graduação e falei, vou fazer pós-graduação no exterior. A primeira coisa que se prepara para fazer pós-graduação no exterior é falar, ser fluente, ou pelo menos ter conforto numa língua estrangeira. Então eu falava, sempre fiz curso de inglês, aprendi inglês, ia para cursinho, mas apareceu uma oportunidade muito interessante, mais cedo do que os cursos na Inglaterra, que começavam em setembro, e nossa faculdade terminava em dezembro, foi de ir para a Suíça, fazer um curso de pós-graduação em francês, porque era a Escola Politécnica Federal de Lausanne, o curso era em francês, eu nunca nem tinha ouvido falar de Lausanne na minha vida, sempre fui minha aventureira também. E eu falei, vou aprender francês em 3 meses para poder me habilitar ao pós-graduação. Aí me habilitei, passei, fui para lá em janeiro de 78, fiz um curso de engenharia ambiental com especialização na parte de resíduos sólidos, produção de biogás, tratamento de esgotos. E em seguida fui trabalhar em São Paulo, que eu também queria mudar da Bahia, fazer alguma coisa diferente. E eu consegui um emprego na Companhia de Gás de São Paulo porque eles estavam fazendo um projeto de biogás, que agora está na moda de novo, né? Antigamente era uma coisa muito pequena. E então eu fui trabalhar na Congás como engenheira especializada em biogás de lixo. Passei muito tempo em aterro sanitário, cuidando do lixo, 7 anos no lixão de São Paulo, vendo muitas coisas interessantes, mas me especializei nessa área de biogás. E daí, na Congás, que eu entrei em 79, quando eu voltei da Suíça, eu fui cursando, fui galgando carreira, né? Sempre fui muito interessada em dar palestras, em eventos, eu sempre gostei muito de networking, que é uma coisa muito importante na nossa vida hoje. Eu ia muito, fazia apresentações em palestras que a Congás organizava, e com isso eu fiquei conhecida no mundo do biogás, da bioenergia, que ajudou muito minha carreira, porque as pessoas conheciam o que eu fazia, conheciam as minhas apresentações e gostavam. Então, devagar, porque foi muito demorado para eu ser promovida, porque era uma empresa estatal e não tinha esse negócio de plano de carreira naquela época, né? 79 até 87. E finalmente eu fui promovida engenheira 3, 4. E aí teve o primeiro grande passo na minha vida, quando o presidente da Congás me nomeou para ser superintendente de planejamento, porque ele acreditava no meu talento, na minha energia, para cuidar da entrada do gás natural em São Paulo. Nós assinamos um contrato com a Petrobras, né, transformador, que a Petrobras produzia, com gás produzia gás de nafta, plantas antigas, caras. Assinamos o primeiro contrato com a Petrobras para trazer gás da bacia de Campos por um gasoduto até São Paulo. Então, nós fizemos todo o planejamento da inserção do gás natural em São Paulo, isso foi em 86, 87, 88, e daí
mudou a vida da empresa, né? Com mais gás, e mudou a minha vida também. Eu fiquei alguns anos, tive alguns reveses, que não dá para contar agora, que é muito longo. E aí, em 95, eu participei do programa de energia do governo e eu fui nomeada presidente da Comgás em 95. Fiquei até 98 como presidente, cuidei da parte de reestruturação da dívida, eu coloquei a Comgás na Bolsa de São Paulo, na Bovespa, estruturei a empresa para privatizar, colocando no programa de privatização, e aí eu me privatizei. Fui trabalhar numa multinacional, que era a Amoco, a empresa americana de petróleo e gás, que estava desenvolvendo negócios na América do Sul. Eles precisavam de um vice-presidente para tentar trazer gás da Bolívia, que já havia o gasoduto, eles tinham reserva na Bolívia, gás da Argentina para o Brasil. E daí a British Petroleum comprou a Amoco e eu passei 13 anos na BP, alguns anos no Brasil, alguns anos no Reino Unido, e cuidava da parte de gas development, gas marketing em vários países, na Europa não, mas na Índia, no Oriente Médio, na América do Sul. Foi uma carreira muito internacional, até o 2011, que aí eu resolvi mudar de novo. A gente sempre está evoluindo na vida, e agora entrei na vida não executiva. Então estou no conselho de administração de várias empresas, moro aqui desde 2002, né, 18 anos, quase 19 que eu estou por aqui, e viajo muito, né? Então essa é a minha vida na nutshell. E fale um pouquinho aí da ilha que você fala, que você é uma ilha assim, maravilhosa, né? Que também cuida do ambiental, né? E a Ilha de Man, né? Fala um pouco aí dessa, que é bem interessante. Meu marido, ele é britânico sul-africano. Quando eu casei e mudei do Brasil para cá, para a Europa, isso foi em janeiro de 2002, eu me estabeleci na Inglaterra e eu ficava commute, né? Ia para baixo, para cima, viajando. E há uns 4 anos atrás eu resolvi mudar. Eu falei, a vida da gente é uma constante evolução. E a gente sempre teve vontade de morar num lugar com mais qualidade de vida, né? A Inglaterra é um país interessante, muito bom, não posso descartar. Mas a qualidade de vida deteriorando com crime, com complicações. Então, nós fomos atraídos pela Ilha de Man. Um amigo do meu marido morava aqui, um amigo brasileiro também. É uma ilha pequena, tem 85 mil habitantes, fica entre a Irlanda e a Ilha do Reino Unido. E tem um parlamento mais antigo do mundo, eles dizem, né? 1000 anos de parlamento, desde a época dos Vikings. Chama Tynwald, ele evoluiu do parlamento dos Vikings até um parlamento mais britânico, então tem um parlamento próprio, é um protetorado inglês, o nosso passaporte é britânico, mas eles têm a vida deles própria. Então, sim, independente do Reino Unido, na maior parte das coisas, exceto por defesa e por certos impostos, o VAT, que é o valor agregado. Mas a beleza da Ilha de Man, que é uma ilha que tem 85 mil pessoas, a criminalidade aqui é muito baixa. Outro dia eu peguei um táxi, perguntei, quando foi a última vez que alguém matou alguém aqui? Ele falou, não lembro. Então... que legal isso é maravilhoso. Né? Mas... Ieda, você hoje participa de um grupo internacional de liderança feminina, né? Você quer também pontuar sobre essa sua participação aí nesse contexto internacional da liderança feminina, até para a gente começar já a falar um pouco, né, das nossas vidas? Sim. Eu diria para vocês o seguinte, o momento é muito bom, muito oportuno para a questão da diversidade de gênero, da diversidade em geral, não só de gênero, sim, de raça, diversidade de pensamentos, né? As empresas, o meio político, as forças sociais estão muito interessadas e estão realmente trabalhando para aperfeiçoar. Nós, mulheres, somos mais de 50% da população do mundo, mas na questão de liderança, no topo das carreiras de empresas, ainda somos minorias. Então, o momento é oportuno porque, além do nosso movimento próprio, da nossa, como diz
iniciativa como mulheres, você, eu e as moças e as mulheres que aqui nos escutam, que trabalham cada uma numa área, existe hoje um momento político favorável para aumentar a participação de mulheres nas empresas e nas lideranças mesmo dessas empresas. Ainda não é uma coisa fácil, alguns países evoluem de uma maneira diferente. Eu vou dizer para você o seguinte, por exemplo, na Europa existe legislação hoje para que nos conselhos de administração das empresas, com um certo número de empregados, 40% dos conselhos seja ocupado por pessoas do sexo feminino. Existe agora um movimento também por raça, né, por diversidade de gênero, que está avançando. Então, nós estamos fundando várias organizações, e eu participo de pelo menos 2, que tentam conscientizar o mundo empresarial na necessidade de ter mais mulheres em papel de liderança. Uma se chama Will Women Leadership in Latin America. Nós somos baseados em São Paulo, mas temos capítulos em Nova York, capítulos em Londres, onde nós estamos fazendo 2 coisas. Uma, debates, lives no nosso website, fazemos lives também com empresas, nós vamos nas empresas, conversamos com as lideranças para mostrar que empresas que têm mulheres no papel de liderança têm uma produtividade, lucratividade elevada. E o segundo, nós criamos agora, 3 anos, esse é o terceiro prêmio de diversidade. Então, nós criamos uma pesquisa. Esse ano vai ser com o Instituto Ipsos e o Valor Econômico, sim, onde nós enviamos o questionário, já recebemos mais de 100 respostas, e nós vamos dar um prêmio de diversidade em diversas categorias para as empresas que pontuarem mais na questão de promoverem e desenvolverem lideranças femininas nas empresas. Então, esse é um papel, uma coisa que nós temos feito de uma maneira bastante consistente há mais de 3 anos. É um papel muito voluntário, mas nós temos várias empresas que estão agora patrocinando ou sendo sponsors desse movimento. É uma not for profit, né? É uma ONG. E o segundo, aqui na Europa, é um negócio que nós chamamos Access for Women in Energy, que nós procuramos criar eventos onde pelo menos 50% dos palestrantes sejam mulheres. Então, quando fazemos evento, 50% pelo menos feminino, 50%, para equilibrar também o balanço. Sim, maravilha. Oi, Ieda, e como é que as empresas hoje estão se preparando, né, para promover esse desenvolvimento do sexo feminino? Olha, nas empresas que eu estou no conselho, tem empresas multinacionais muito grandes que eu participo do conselho, com participação e presença internacional. Essas empresas têm várias coisas. Tem um comitê, tem seus comitês de diversidade, e elas colocam metas, inclusive na avaliação dos CEOs de algumas dessas empresas. Eles têm metas no curto prazo, que é para o bônus anual, e também para o programa de ações de longo prazo, em que eles se comprometem que uma parcela da sua avaliação anual e trienal seja feita por sucesso na implementação de programas de diversidade. Então, as empresas também estão contratando ou desenvolvendo líderes femininos, estão procurando promover líderes. Uma dessas empresas, por exemplo, que é o Grupo Saint-Gobain, tem uma meta de até 2025 ter 25% de mulheres no topo da empresa. E também a formação de gerentes e líderes no gerenciamento intermediário. Então, todas essas empresas estão procurando fazer alguma coisa em conselhos de administração, promovendo mulheres, criando grupos internos de mentoramento, né, onde as pessoas, porque muitas vezes as mulheres não têm um referencial, porque como o topo está tomado por homem, ela não tem um referencial, e às vezes é muito importante também, não só ter um mentoramento feminino, mas também masculino, para o homem dar a perspectiva dele, como é a carreira, trocar ideias. Então, muitas empresas também promovem essa questão de mentorship, né? Maravilha. É interessante, pessoal, que como nós falamos no início, né, nós
nos formamos há 42 anos e naquela época foi uma coisa muito difícil para entrar no polo petroquímico, né? Então, assim, era masculinizado o ambiente, totalmente. E para você entrar naquele cenário, você muitas vezes tinha que trabalhar o seu lado masculino. Isso até pontuou por um determinado período de tempo, a gente depois teve que trabalhar o feminino, resgatar esse feminino que deixamos lá para poder acionar o masculino para entrar no mercado de trabalho. E eu me lembro assim, eu entrei numa empresa em que eu tive que pegar o turno. Então, eu era única mulher no turno, numa partida de planta, naquela época, em 79, e eu me lembro que eu tinha medo de fazer a rota. Né? À noite eu tinha que fazer a ronda, e eu tinha medo. Então, eu dizia para o meu supervisor, olha, dá uma olhadinha, se eu demorar muito, por favor, vá me ver, vá me buscar. Então, assim, era um medo, ao mesmo tempo que a gente tinha esse desafio, né? A gente tinha aquele medo. Então, assim, era muito complicado. Ô, Ieda, você acha ainda que esses medos ainda tem a parte do assédio moral também, né? Que tivemos vários casos de assédio moral, assédio sexual. Como é que você vê isso ainda hoje dentro do mundo corporativo? Você que está no mundo todo aí vivenciando esses conselhos. Olha, essa questão de assédio, eu acho que caiu muito porque as empresas estão cada vez mais tomando medidas, tanto de conscientização como medidas administrativas para coibir. Então, acho que é uma coisa que caiu muito, pelo menos nessa nossa área. Eu acho que não é uma coisa hoje como era há 40 anos atrás. Claro que existem posições diferenciadas, mas o que eu acho no nosso caso é que hoje as mulheres mais jovens da minha família, acho que eu quero ouvir do seu lado também, nós entramos num campo muito masculino, que é engenharia química, engenharia de processos, engenharia de operações, mas hoje as mulheres estão mais interessadas, pelo menos aqui na Europa, em profissões mais do tipo processamento de dados, IT, economia, finanças. Eu vejo muito pouco, e é uma coisa interessante, porque nós queremos ter mais mulheres nas ciências e tecnologias. Então, eu acho que do lado de cá tem tido um trabalho muito forte assim, de não deixar o assédio, ou punir o assédio, ou conscientizar para não ter assédio também. Não sei como é que você vê aí na Bahia, por exemplo. É interessante, você falou minha família, aí enquanto você falava, eu pensei assim, minha sobrinha, minha filha, todo mundo mais para a área, saiu um pouco da área de exatas, né? Foram para a área de humanas, sejam advogadas, ou para a área também médica, né? Então, assim, praticamente eu não estou visualizando quase nenhuma engenheira. Então, assim, não sei se a engenharia bloqueou um pouco, mas assim, eu tenho alunas, hoje mesmo eu estou com a turma de MBA, são 30, só tenho 4 mulheres, né? Na área de engenharia mecânica. Então, e elas estão, assim, sofrendo um pouco, né? Inclusive, uma ainda está desempregada. Então, assim, é muito diferente. Mas, assim, eu acredito, como você falou, com as que estão dentro da engenharia estão buscando as especializações na área de gestão de pessoas. Interessante. Os homens ainda continuam na racionalidade, nos cálculos, né, na gestão, mas as mulheres estão buscando esse lado da gestão mais humanizada. Então, assim, principalmente o pessoal mais jovem está buscando esse autoconhecimento para justamente tentar mudar as organizações, que ainda é um grande paradigma, né? Dar valor às pessoas, já que as organizações são formadas por pessoas. Então, assim, eu acho que tem um lado bem positivo das mulheres que estão dentro da engenharia, esse novo olhar para o lado humano. Até tem a parte da maternidade também, né? Que ajuda também a ter esse lado mais humanizado. Então, eu vejo nesse sentido. Eu acho que houve uma queda um pouco da engenharia aqui, mas eu acho que podemos retomar. Hoje estão também na área de planejamento, na área de energia, mas assim, na engenharia mesmo, houve uma queda muito grande. Não sei também por conta do mercado, né? Porque não tinha muitas oportunidades, então as pessoas migraram para outras áreas, entendeu, Ida? Sim, Mais eu ou vejo menos nesse sentido.
né? Sim. Agora, pode falar, Ida. Não, eu acho que também tem uma questão também da conjuntura do Brasil, né? Com a economia brasileira tendo esses vários anos de depressão, as pessoas estão migrando para outras áreas, né? Porque é uma questão de emprego, de ter realmente oportunidades. E as oportunidades com a economia reduzindo, as empresas também não estão contratando. Então, essa é uma questão muito séria no Brasil também, no mundo, mas eu diria no Brasil tem mais esse componente, né? Certo. Oi, Eda, assim, como as mulheres podem se preparar para empreender e liderar? Bom, então eu vou dar o exemplo meu, mas eu acho que independente de em que área você participe, em que área se você é engenheira, se você é médica, se você é economista, ou se você é empreendedora, ou se você não tem formação nenhuma, uma coisa importante é conexão. Você está conectada. Você ter redes de... E hoje é fácil, porque você vai no YouTube, você aprende o que você quiser. Eu estava conversando com um colega meu de um conselho de administração ontem, ele é um super executivo, e ele também está Sim, em casa, Covid, né? E ele falou para mim, sim. eu nunca aprendi tanto na minha vida. Ele é um dos super executivos do Brasil, não vou revelar o nome para não entregar. Ele falou, olha, Certo. eu tenho feito webinars no Brasil com gente do exterior, ele disse que fez até com a Melinda Gates, a mulher do Bill Gates, outro dia ela fez um webinar colocando como é que as mulheres nos Estados Unidos, que a Fundação Gates está patrocinando. Então, você estar conectado hoje é mais fácil, tanto do lado do aprendizado, segundo do lado das conexões, das redes, porque hoje para você vender alguma coisa, você é do lado empreendedor, você desenvolver um negócio, você vender algo, você se inserir no mercado de trabalho, se você está bem conectado, se você tem uma rede muito ampla, isso ajuda muito. Se você é um empreendedor e quer que seu perfil seja visto, eu aconselho as pessoas a irem fazer seu perfil no LinkedIn, porque o LinkedIn cada vez mais tem milhões de pessoas que acessam o LinkedIn. E quando eu mudei da minha área executiva para não executiva, eu fui fazer um treinamento aí para executivos, e nós tivemos um treinamento sobre LinkedIn. Como é que você turbina o seu perfil no LinkedIn, para que as pessoas te vejam mais? Então, Maravilha. primeiramente, você precisa ter um perfil onde você tenha uma foto atraente. Eu vejo um monte de gente no LinkedIn que não põe a foto e aí pede para ser meu contato. Eu tenho um monte, eu tenho mais de 4.000 contatos no LinkedIn. Eu não aceito, eu falo, eu não sei nem quem é essa pessoa. Se a pessoa não coloca nem a foto para eu ver quem é essa Isso. pessoa. Então, fazer um perfil com foto, com uma descrição das suas habilidades, das suas capacitações e do seu negócio, da sua coisa, é muito importante. E uma coisa que eu aprendi no LinkedIn, se você é um empreendedor assim, privado, eu não sei, mas se você quer se habilitar ao emprego, uma coisa muito interessante que eu aprendi nesse curso é que você entre em várias redes, vários grupos. Principalmente existem grupos de recursos humanos, HR groups, que você entrando nesse grupo que reúne milhões de pessoas de recursos humanos, de empresas no mundo inteiro, você fica mais visível. Mas o principal é que seu perfil seja muito bem feito, com foto, e que você complete o perfil. Se você tem um perfil incompleto, não entra, existe um algoritmo dos recursos humanos dessas redes e eles não veem o seu perfil. Quanto mais o seu perfil está completo, com o que você fez na carreira, educação, voluntário, se você puder ter gente que te dê os endorsements, né? A Melhor. credibilidade, né? Isso. Exato. Então, o perfil no LinkedIn é super importante. Então, tudo isso está na rede, está na questão. Mas se você se projetar dentro do que você faz, se você é empreendedor, se você tem um negócio, tipo nossa amiga que você falou de yoga, que faz as aulas de yoga, fazer o Certo. yoga no YouTube e divulgar para redes e pedir para multiplicarem. Se você é um profissional como eu, que trabalho para alguém, eu estou dentro de uma empresa, eu ter redes e ter perfis, e várias redes, então eu tenho Instagram, tenho LinkedIn,
que possibilite que as pessoas te vejam. No mundo com milhões de conexões, você precisa estar visível. Essa é uma coisa importante. Então, projetar, fazer, se você dar uma aula, participar de um evento como esse, fazer lives, fazer posts, é uma coisa extremamente importante para você ser visível. Maravilha. E assim, hoje, como é que você vê os desafios, né, que a liderança feminina precisa enfrentar ainda para o mundo corporativo? Lideranças femininas, como eu disse, estamos numa época favorável, porque existe pressão dos acionistas, pressão de governo, das ONGs para ter mais. Agora, a mulher, ela enfrenta um desafio natural. Nós queremos ser mães, a maioria, né? Temos casadas, algumas não, tem um companheiro, uma companheira. E a gente tem que fazer essa questão de como equilibrar o nosso mundo pessoal, o nosso mundo profissional. E isso é uma coisa que às vezes é difícil, se as empresas não proporcionam a rede de suporte. Se você quer ter filhos, se você quer ter 2 filhos, é complicado, né? Mas o que eu tenho visto agora com a pandemia é uma tendência das empresas a repensarem, porque muitas empresas entenderam que a comunicação hoje por vídeo e trabalho em rede tem sido muito eficaz. Então, eu tenho visto muitas empresas agora que ajudam muito a questão da mulher como mãe, como profissional, habilitar as pessoas a trabalhar em casa 2, 3 dias por semana, que isso ajuda muito. E ao trabalhar em casa, em algumas empresas vão mais além, elas te dão equipamento, te dão ergonomia, cadeira, etc. e tal. Mas o mais importante é você, ao entrar numa empresa ou num grupo, você se entrosar e você procurar ter gente dessa empresa que você trabalha. Você tem que trabalhar muito. Hoje em dia ninguém consegue nada sem trabalhar muito. Mas justamente. Você se entrose com pessoas influentes dentro da empresa, ou pessoas que te deem uma orientação, ou te deem um caminho, vai buscar, dentro e fora das empresas, pessoas que tenham experiência e que você diga assim, olha, eu gostaria de progredir na minha carreira, o que eu poderia fazer? Aí essa pessoa, sempre você vai encontrar pessoas que acreditam em você, se você procurar, e se você também se motivar a fazer, que vão dar um encaminhamento, uma sugestão que vai ser muito útil na sua vida. Se você puder, participe de coisas de entidades fora da empresa, que te deem entrosamento. Se você não estiver bem no seu emprego, aí você pode conhecer pessoas que dizem, olha, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade acolá. Você tem que estar dentro de um grupo global. Maravilha, Eda. E aí eu vejo isso muito, eu dou para mim, os alunos, dizendo a importância de, antes de entrar dentro dessa empresa, ver quais são os valores, né? Qual é o propósito dessa empresa, né? Para ver se está justamente alinhado com os seus valores, com a sua proposta de vida. Então, antes de entrar, faça uma avaliação sistêmica dessa empresa e aí mergulhe com vontade. E aí, realmente vista a camisa, sinta-se dono, né? Vá com todo o ímpeto, se você é um líder, vá cultivar suas pessoas, vá trabalhar suas pessoas, vá trabalhar essa liderança, busque se aperfeiçoar cada vez mais, né? Para poder sempre estar com conhecimento, né? Porque, assim, o desenvolvimento de competência que envolve o conhecimento é um poder, né? Para você estar em qualquer momento. Então, quem tem poder, tem conhecimento, tem poder. É bem interessante nesse sentido. Sim, o que é que você, sabe, né? Aprender sempre. Você nunca... Quando você acha que você sabe tudo, é porque você não sabe nada. Então, é verdade. Você tem que ser humilde e hoje nós vivemos numa revolução tecnológica e de conhecimento que as coisas mudam numa velocidade incrível. Então, há 20 anos atrás, a internet era nada, né? Hoje é tudo. O celular, antes era um tijolão desse tamanho, né? Você lembra? Celular, você que carrega. E agora, você não vive nesse celular. Meu filho fala, o celular é minha vida. Mãe, celular é minha vida. Tudo.
tudo faz para mim. É agenda, é meio de comunicação, você faz negócio na bolsa. Então, você nunca parar de aprender. E essa é uma lição importante na vida. Nunca se estagne, estagnante. Nunca entre no processo de estagnação achando que você sabe tudo. Sempre tem alguma coisa a mais a aprender que vai te levar a um outro ponto. Mas você tem que também estar motivada. E para você estar motivada, ou motivado, né? Porque estamos falando para um público também masculino, você também tem que estar cercado de pessoas que levantem. Então, no positivo. Você tem a sua luz própria, a sua motivação própria, mas é bom que você se cerque ou procure se cercar de pessoas luminosas ou pessoas positivas que tenham um papel de agregar e juntar mais energia para o que você está fazendo. Maravilha, isso eu complemento e assim, a motivação ela é intrínseca, ninguém motiva ninguém, mas como você falou, o estímulo que vem do outro que tem a sua luz pode contaminar, no bom sentido, para que essa motivação apareça, né? Então, muitas vezes a pessoa está assim, sem ânimo, mas vê uma pessoa muito estimulada, muito motivada e consegue passar um pouco daquela energia para aquela outra. Então, assim, eu sempre falo para os líderes, né? Procure estar o tempo todo motivado. Busque seus estímulos internos e externos para que os seus estímulos consigam motivar suas pessoas. E aí fazer a diferença dentro da organização, né? Muito interessante esse ponto que você falou. E mais do que nunca, Ieda, nesse novo momento que a gente está buscando um novo olhar para as pessoas, as organizações estão também nesse novo movimento de trazer mais o lado da pessoa, o lado humanizado, né? Então, está tendo, como você falou, o trabalho em casa, o home office, trabalhando na ergonomia. Então, ninguém se preocupava com isso. Eu soube que agora, em uma empresa aqui, eles enviaram para as casas das pessoas as mesas e as cadeiras ergonômicas, para justamente dar conforto às pessoas. Antigamente, a gente não tinha isso, né? Então, não. Assim, é um novo olhar também para as pessoas. E eu falo sempre assim, que os líderes, é importante que ele olhe suas pessoas, principalmente agora, nesse momento do home office, que as pessoas estão passando conflitos interiores, não sabem as incertezas de como vai acontecer, essa falta de adaptação também ao novo cenário. Então, que esses líderes estejam mais presentes na vida das pessoas. Cuide mais do que nunca das pessoas, escute, né? Tenha uma preocupação empática com essas pessoas. Isso é muito interessante nesse novo cenário. E eu acho que, assim, o que a gente falou é muito interessante, do aprendiz, né? Eu sempre digo aos meus alunos, eu sou um eterno aprendiz. E aquele pensa que você falou, tudo que pensa que já sabe tudo, amiga, sinto essa falta de humildade, é porque tem muito que aprender ainda. E se a gente não souber também, a gente diz, eu não sei, mas eu vou pesquisar, você que é uma pesquisadora, e vou trazer a resposta para você, né? Então, é bem interessante essa autenticidade, essa confiança do que você tem a passar para as pessoas, que aí você se torna um ser confiável, um ser que motiva, que eu acho que a confiança hoje é muito importante nessas relações interpessoais dentro das organizações, né? O que mais assim, você poderia... Você que mudou também, você era uma engenheira química, trabalhava na indústria, agora está com o Instituto EVEM. O que te motivou a fazer esse salto, essa mudança? O que te motiva? Então, Ieda, você veja bem, durante 20 anos eu fui engenheira química mesmo, engenheira de processo, depois passei para a área de engenharia de projetos, então tive uma carreira mais ou menos dentro de fábrica, depois para o escritório. E aí eu fui fazer o MBA, já estava dentro da trilha da área de gestão, eu fui fazer o MBA na FGV para desenvolver o meu lado de gestão empresarial. Só que lá eu descobri a gestão de pessoas, os aspectos comportamentais e aspectos pessoais, e me encantei. E aí eu digo, uau, isso é um diferencial, porque antigamente eu tinha uma visão muito de gerente, resultado, meu perfil muito executora, né? Então eu queria resultado e as organizações amavam. Só que cheguei lá, caí do cavalo, eu digo, opa, não é bem por aí.
E resolvi estudar mais, aí fui fazer um pós-desenvolvimento nas organizações, depois parti para o mestrado na área de gestão de pessoas, e após escrever minha dissertação, eu disse, opa, eu tenho que mudar. Eu não posso, claro que de vez em quando você tinha até a função do gerente, mas eu tenho que ser agora um líder. Eu tenho que atuar mais com líder. E voltei para as organizações e eu falava assim, ó, Ieda, eu não vou voltar para as organizações, vou ficar somente na docência. Naquela época, eu entrei na FGV, comecei a dar aula, como estou ainda até hoje, né, da docência lá da FGV, hoje também no Senai Cimatec. E aí eu digo, não, eu vou ficar só na docência, porque eu vou passar, mas a vida, assim, traz muitas surpresas. Aí eu fui convidada para acessar um cargo de gestão, aonde eu teria que ter tudo que eu escrevi ali, que eu acreditava que era verdade, eu teria que colocar na prática, para não ficar incongruente, né? E aí eu passei com esse novo olhar, e a minha maneira de liderar, de atuar, foi totalmente de um líder. E assim, eu fechei minha carreira, cheguei também à direção, não cheguei à presidência, mas cheguei a uma diretoria de engenharia, aonde eu tive oportunidade de estimular minhas pessoas, de ter o resultado dessas pessoas, trazendo justamente o cuidado, a empatia, a escuta atenta, o estado de presença, né, ouvindo, compartilhando ideias, fazendo uma gestão compartilhada. Então, isso foi um grande diferencial, assim. E hoje, eu trago isso para as organizações, né, a nossa experiência de 42 anos no mundo corporativo, lembrando que também durante 10 anos eu fui empresária, como minha família, né? Foi uma experiência também muito boa, então, em termos de gestão. E hoje eu trago essa minha experiência, tanto na docência, como na área do mundo corporativo, para a formação de empresários que eu tenho, né? Eu trabalho hoje com pequenos e médios empresários e ainda continuo na docência, mas levando esse novo olhar. Porque, assim, há 10 anos, quando eu estava na FGV, eu queria formar líderes porque eu acreditava que eu estaria ali com foco na semente, fazendo os leadzinhos, para que os líderes que fossem formados ali chegassem nas organizações e tornassem suas organizações mais humanizadas. É aquela do passarinho, né? Levando a gotinha para apagar o incêndio de uma floresta. Eu acreditava nisso. E aí isso foi consolidando pelos exemplos que eu fui tendo, dos meus alunos, feedback, e fui até tomando essa consciência que eu estava no caminho certo. E aí, realmente, eu assumi o papel também de consultoria, de mentoria, e hoje eu estou ajudando os empresários a trabalhar com suas equipes. Também faço capacitação em company, né, onde eu ajudo lideranças também. Então, estou nesse processo e estou muito feliz, sabe, Eda? Porque a transformação é muito grande. A transformação, eu me sinto, assim, muito parte desse contexto todo, né? Deixando o meu legado, como você também. Vamos deixar o nosso legado, né? Para a engenharia, para o mundo corporativo, para a vida, para as nossas famílias, né? E se possível, acho que a mensagem, assim, a gente já está quase terminando, mas para o pessoal mesmo, que aqui nos escuta, mas é importante verificar, assim, como nós podemos contribuir de uma maneira ou de outra para projetar, desenvolver, ajudar, referenciar a carreira dessas pessoas. O que essas pessoas, nem todos são empresários, alguns são, outros querem progredir na carreira. Quais são as ferramentas, quais são as lições, quais são as disponibilidades de financiamento, de fundos? Se alguém quer seguir num caminho empreendedorial, tipo, minha irmã deve estar me escutando aqui, que eu tinha visto o nome dela aí, ela é uma pequena empresária em Salvador, ela tem uma loja. O que se pode fazer para um empresário de pequeno, médio porte crescer em termos de desenvolver o negócio deles? Ou se é uma outra pessoa, como a sua colega que você colocou no início, que dá aula de yogas pelo YouTube, o que ela pode fazer para desenvolver o negócio dela de uma maneira também virtual? Ou outras pessoas que estão aqui nos escutando, que estão mais no mundo empresarial, que ferramentas eles devem desenvolver para poder desenvolver a carreira dele dentro de uma empresa? Se for mulher, mais ainda, e quais são as coisas que estão disponíveis. Então, acho isso muito importante da gente também poder dar essa contribuição.
Fica aí uma dica para próximos eventos aí dentro do Isso, Instituto próximas lives, né? E Eda, eu quero primeiro agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que compartilharam conosco essa tarde, né? Esse horáriozinho de live. E eu queria te agradecer muito, Eda, pela aceitação do convite. Foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, né? Nesse momento, mas foi lindíssimo, trazendo sua experiência, toda a sua vivência. Eu queria que você agradecesse também para a gente finalizar essa live. Tá, olha, foi um prazer revê-la assim, não ao vivo, quase, contribuir um pouco aí com essa história de vida. Espero que tenha sido útil para as pessoas que participaram até agora. E fico à disposição, se vocês quiserem contatar, eu estou no Instagram, é só me mandar uma mensagem e eu fico à disposição também para qualquer coisa que vocês queiram entender da carreira, de habilidades, etc. E fica a lição aí, que a gente só é forte quando nós estamos unidos, né? Precisamos estar e conectados, principalmente conectados. Muito obrigada, Veró, pelo convite e a todos que aqui nos assistem. Obrigada, muito sucesso aí na sua vida pessoal e profissional. Obrigada a você, Eda, obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. E foi encantadora essa tarde sobre todo esse conteúdo maravilhoso de justamente estimular as pessoas para que elas busquem os seus caminhos, seja qual o que quiser escolha, né? Faça a melhor escolha, né, Eda? Então, sim, gratidão aí, Eda, gratidão. Boa. Já é noite aí, né, Eda? No Reino Unido. Aqui já são 10 horas da noite. Pronto, então vai descansar um pouco, Eda. Obrigada a vocês, um beijo grande e até outro dia. Gratidão, saúde, Eda. Saúde para todos. Saúde. Saúde, cura. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.